Então vamos fazer a prece antes de a gente iniciar nosso estudo, levando nosso pensamento ao alto, agradecendo uma vez mais a oportunidade de estarmos aqui, buscando aprimorar o conhecimento, ampliar os nossos horizontes para esse conhecimento e fazer com que ele seja o norteador das nossas tomadas de decisão, um guia seguro para orientar os nossos passos nessa jornada terrena. Nesse objetivo, Senhor, de aprender, conhecer, para vivenciar lá fora, rogamos as tuas bênçãos, a tua proteção e pedimos a tua permissão para iniciarmos o estudo da noite. Seja conosco, agora e sempre, que assim seja. Então vamos lá. A gente até tinha lido um pedacinho, né, do capítulo 9, mas eu gostaria da gente fazer uma introdução mais bem feita do capítulo, para a gente, na hora que a gente começar a ler, a gente estar bem inteirado do assunto. O que eu quero dizer? Esse capítulo 9, problema de alimentação, tem dois temas centrais. Um, da alimentação propriamente dita, né? A alimentação do perispírito, e a outra é a postura do governador diante, né, dos problemas que foram verificados e o modo de ação de um espírito superior, né, que ele toma as decisões de maneira ao mesmo tempo sem agredir ninguém, mas com firmeza, né? Bem diferente de nós, né? Nós estamos no caminho de busca de aprender a ser assim. Então nós temos, gostaria de fazer uma boa introdução sobre essa questão, principalmente da alimentação dos desencarnados. Como é que pode, né? O espírito, ele come, ele bebe. Como que isso acontece em detalhes? Nós temos nas obras subsidiárias valiosos ensinamentos sobre isso. É isso que eu quero que a gente entenda. Como é que é essa alimentação lá, para a gente entender o porquê da revolta, do motim que foi armado pelos habitantes do nosso lar em torno do assunto alimentação. Bota aquele texto que está nas mãos, por favor. Então, só para relembrar que nós já fizemos um estudo dessa sensação, ensaio teórico das sensações no espírito, mas eu copiei apenas um trecho ali, está lá na questão 257 no livro dos Espíritos, que nos ensina que o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira quem? O perispírito, do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. Então, olha bem, quando fala ali, pode achar o texto, que ele participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético, é a parte sutil do perispírito. Mas ele fala também que ele, até certo ponto, participa da matéria inerte. Aí já é uma parte mais material. É uma matéria diferente, como está dizendo lá, quintessenciada, bem sutil, mas ainda assim matéria, e para os espíritos puros é matéria grosseira, porque eles já,
uma matéria, que é composto de uma matéria tão sutil que nós nem os enxergamos, e nem os espíritos inferiores os enxergam. Né? Temos exemplo, inclusive, nos capítulos anteriores do nosso lar, do próprio Clarencio, quando afirmou que esteve junto com o André, por os 8 anos que ele passou no umbral, e o André não via. Então, foi preciso do próprio André entrar num padrão de vibração mais elevado, e imediatamente ele viu o Clarencio na frente dele. Mas, enfim, é matéria, né? É matéria. Vamos lá, vamos para outra página, livro dos médiuns. Eis aqui, está lá no capítulo 4, item 51. Kardec perguntou aos espíritos sobre a questão do perispírito. Então, eis aqui a resposta. Sobre esse assunto, deu um espírito. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluido. Direi de modo mais lógico para me fazer compreendido que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, que era o caso que estava se tratando lá no nosso lar, apesar de ser uma colônia já de transição, menos materializada do que a Terra, de nós, mas ainda assim inferior. Né? Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes. Logo são, como vedes, matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Então, ainda está explicando nada da alimentação, mas da composição do perispírito, para nos mostrar a proximidade dele com o nosso corpo material até. Avança, mano. Vamos lá, mas se como o espírito superior já sai daqui, sai superior? Claro. Se ele for superior, ele sai superior. Mas impossível entrar aqui em uma única existência, entrar no espírito inferior e sair como um espírito puro. Isso não tem jeito. Por mais que ele faça. Então, todo dia ele passa um pouquinho pela sede e pela fome. Sim. Mas qual que é o maior empecilho dele se tornar um espírito puro? Né? Vamos dizer assim, que poderia. Nós temos um grande exemplo de uma virada de 360 graus que quem deu foi Paulo de Tarso, né? Partiu de um ponto bem materializado, bem violento, até como nós mesmos, e terminou quase que, entre aspas, como um santo. Então, a conduta dele em si até permitia que ele fosse um espírito, se não puro, quase chegando lá. Mas o que falta? O espírito, para ser um espírito puro, ele tem que deter o conhecimento de todas as coisas. Isso, numa encarnação, eu diria que em 1000 encarnações, não é possível. Porque é muita coisa que se tem que conhecer. Muita coisa. Tem que dominar tudo de todos os assuntos e de assuntos que a gente nem sonha que existe ainda. Então, por isso, a necessidade de irmos degrau a degrau, encarna, se esforça, aprende, trabalha a parte moral, desencarna, volta, trabalha de novo a parte moral, aprende mais e vai nessa caminhada até que você tenha os conhecimentos para ser considerado um espírito puro. A gente já está no exemplo dos espíritos, né? Bem avançado, segundo informações, uma forma chamada alvorada real,
Sim. Mudar assim, nós aqui. Pelas escolhas que está fazendo, Você tem uma ideia, ó. pequenos problemas. Vai direto no volume desse. Então vamos lá, vamos focar lá no nosso tema. Então, no livro Consolador, do Chico, né, Emmanuel, do Chico, na questão 30, é perguntado ao Emmanuel. Essas perguntas aí não são aos espíritos em geral, mas são ao Emmanuel. Há órgãos no corpo espiritual? Olha, a pergunta é muito interessante. Você responde, você bebe, você sente frio. Então, há órgãos no corpo espiritual? Dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta. Então, olha só, ele já respondeu. E aquilo das leis que regem a vida terrestre e que é extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta, ó, já o corpo físico. Executadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira no mecanismo de herança celular, das quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações do testemunho de cada tipo. Eu destaquei lá que o que nos interessa é isso lá, é a primeira parte da resposta. Então, eles têm órgãos no corpo. Aí eu me pergunto a você, quem doa o seu apoio, o coração, fígado? Não passa a ter tempo. Porque dou o órgão físico. Não dou o órgão espiritual. O físico, de qualquer jeito, a minhoca vai comer, né? Os vermes vão comer, de um jeito ou de outro. Doando, né? Se doar, não vai comer agora, mas quando o outro recebeu a doação encarnar, vai comer. Não tem a ver com os órgãos espirituais, entendeu? É o órgão físico que é doado. Então, Você quer saber como é das duas vidas que é um objetivo? Como é que é? Será que... Por exemplo, um está sem olho, o outro enxergando o outro. Mas você quer saber se quem doou está sabendo? Mas É, só estamos sob a autorização dele? eu Não? sei, mas será que como é que ele vai se sentir lá sem sabendo que foi Deus que colocou na vida? Provavelmente vai se sentir bem. Ele fez o bem. Foi o último ato da vida dele. Com certeza. É exatamente isso no livro, ele diz tanto essa vontade assim. Então, ele vai estar melhor por ele ter doado. Aqueles que doam algo do seu corpo para o negócio, eles falam que um dos gestos mais carinhosos para isso é contato. Então, gente, é preciso que a gente saiba que essas leis que mostram que há os órgãos no corpo espiritual, esses órgãos são análogos, não são idênticos. São da mesma forma que os nossos, são análogos, semelhantes. Né? Vamos em frente. Talvez a gente fique na introdução hoje, mas é importante para a gente entender. Lá na obra do próprio André Luiz, bem lá na frente, na série, né? Esse livro que é considerado um livro muito técnico, muito científico, até né? Lá no capítulo 2, eu destaquei um trecho que nos interessa. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o manejam. Então, olha só, informação importante. Ele é o nosso corpo físico lá no plano espiritual, com alguma modificação nos fenômenos genésicos, na área sexual, tem uma modificação, e na área nutritiva, tem
tem uma modificação. Os órgãos que extraem os nutrientes que lhes são necessários. Essencialmente, nutrientes esses que a gente sabe mais à frente nós vamos ver. Essencialmente, proteínas e glicose, que é da onde se tira a energia. Então, e nós vamos ver, vamos mais à frente. Vamos lá. Todas as alterações que apresentam depois do estágio berço-túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Isso também é importante porque sofre-se uma alteração, mas essa alteração é proporcional à base de conduta espiritual que nós criamos aqui. Ou seja, se eu adotei aqui na Terra uma conduta de eu exercer o controle sobre tudo, o domínio, diferentemente de quem se entrega aos apetites grosseiros, seja na área da alimentação ou na área do sexo, eu vou me apresentar diferente lá. Quanto mais vinculado aos costumes grosseiros da matéria, menos modificação eu vou sofrer lá. É questão de lógica. Né? Está lá. Verificam-se na base da conduta espiritual da criatura. Então, se a minha vida é toda material, eu vou chegar no plano espiritual muitíssimo materializado. Lembra-se do caso do próprio André, escreveu a situação dele, o tempo que ele passou lá nos capítulos anteriores que nós estudamos. Né? Ele precisava, sentia sede, bebia água com barro. Olha a necessidade de um desencarnado. Né? Vocês lembram que nós estudamos esses primeiros capítulos. Pula mais, vamos ao seguinte. Tá. Volta para o próximo. Leiam aí esse que eu vou rapidamente fazer a voltar. Aí a gente volta. Pode ler. Consolador, questão 29. É um erro alimentar o homem com as carnes irracionais? A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade da postura dos matadouros e frigoríficos. Não sei se quem está aí acompanhando. Esse camarada não pode nem um pedaço de carne. Deus me livre, se você fizer até uma batata, se você continuar na carne, ela não come. Ela só come coisa que não é necessária. Aí está falando que é muito bem sem carne. Mas ele está falando só das feiras, né? Ou está falando da carne que tinha lá? Porque ele está falando da digestão das feiras, os animais não tinha mais consequências. As vísceras não é a carne, né? É a batida, é a pergunta. Nós chamamos a situação mesmo porque esse estado de materialidade na criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas. Esses valores nutritivos podem ser encontrados. Roberto, ele está confundindo. Ela falou que é víscera é víscera, carne é carne. A ingestão de vísceras, ele está falando só das vísceras ou da carne? Tá, em cima da carne, né? A Mariana não come De carne. uma certa forma, acho que ele generalizou embaixo, né? De uma certa forma, né? Mas, em outro
texto, em outra obra, se fala, não deixa de ser um erro, como está aí, mas em outra obra fala-se que no estágio em que nós nos encontramos, ainda a carne alimenta a carne. Então, deve ser um objetivo nosso, com o tempo, nos livrarmos desse incômodo, porque, veja bem, uma coisa é a gente se alimentar da carne. Outra coisa, como em tudo, é a gente ser viciado na carne. Não, se não tiver uma carne, não come, passa até mal. Né? Outra coisa. Pois é, essa dieta, por exemplo, da ectoplasmia já é um treinamento. Porque quando chegarmos lá, se você, vamos dizer, tem esse apego excessivo, você vai sentir falta. Vai sentir falta. Minha preocupação é só a água. Só o quê? É só a água. Água. Quando eu não tenho certeza, vai passar água. Mas a água está ótima. Tem água não. A minha preocupação é a água. A água, quanto mais beber, é melhor. Lá, Própria ciência. como é que eu vou fazer lá? Não tem acesso, né? Lá tem água. Lá tem água. Mas lá não vai passar sede lá, é que eu faço. Onde eles estavam, não tinha nada. Onde eles estavam, não tinha nada. Não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Comia barro e alguma coisinha que brotava lá no. Então, quando você chega lá no nosso lado, você curado por quê? O remédio que há? Tem parte das águas, que nós vamos ver lá nos próximos. Né? Bom, mas passa. Assim, ainda tem aqui, ó, temos de considerar, porém, aí ele faz altera aí, lança a visão num outro campo que é importante. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. Consolemos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos superiores. Então, está claro aí que não é hoje. No momento certo, no tempo certo, à medida em que nós tomamos consciência, né? Existe possibilidade de você substituir a proteína da carne por outros alimentos, né? Grãos. Porque aí também A Maria saudade. É a carne dela com carne de soja. Isso aí, grãos. Né? o trabalho, né? Das pessoas. Sim. Muita gente sobrevive. Outra coisa é aquele pessoal que vai caçar para comer. Isso é um outro. Né? Muita gente já pensou, né? Hoje é proibido, né? Aí a atração Ainda menos pior do que outros que vão caçar só pelo prazer de matar e exibir a caça. Né? Mas ainda assim, né? Passa mais. Tá. Então agora nós vamos entrar especificamente para entender como é que se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados. Vamos lá. Está lá no Evolução em 2 Mundos, né? Essa instrução é dada pelo orientador do André, se eu não me engano, chama-se Alexandre, ou Caldeirado, não sei como lá. Como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? Encarecendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual, basta lembrar a hematose no corpo físico, pela qual o intercâmbio gasoso se efetua com segurança, através dos alvéolos nos quais os gases se transferem do meio exterior para o meio interno e vice-versa, atendendo à assimilação e desassimilação de variadas atividades químicas no campo orgânico. Então, só um exemplo. O oxigênio que alcança os tecidos
entra em combinação com determinados elementos, dando em resultado o anídrido carbônico e a água, com produção de energia destinada à manutenção das províncias somáticas. Então, pela respiração, a gente tem já uma parte. Né? Estudando a respiração celular, encontraremos, junto aos próprios arraiais da ciência humana, problemas somente equacionáveis com a ingerência automática do corpo espiritual nas funções do veículo físico. Porque os fenômenos que lhes são consequentes se graduam em tantas fases diversas que o fisiologista, sem noções do espírito, abordá-los-á sempre com a perplexidade de quem atinge o insolúvel. Vamos em frente, entender. Sabemos que para a subsistência do corpo físico é imprescindível a constante permuta de substâncias, com incessante transformação de energia. Substância e energia se conjugam para fornecer ao carro fisiológico os recursos necessários ao crescimento ou à reparação do contínuo desgaste, produzindo a força indispensável à existência e os recursos reguladores do metabolismo. Vamos em frente. O alimento comum ao corpo carnal experimenta de início, estamos falando do alimento comum, sólido, né, como que a gente toma aí. Experimenta de início a digestão, pela qual os elementos coloidais indifusíveis se transubstanciam em elementos cristalóides difusíveis, convertendo-se ainda as matérias complexas em matérias mais simples, acessíveis à absorção, a que se sucede a circulação dos valores nutrientes suscetíveis de aproveitamento pelos tecidos, seja em regime de aplicação imediata, seja no de reserva, que nós sabemos que o nosso corpo extrai nutrientes e armazena, principalmente, no caso, energia, né? Nas gorduras e tudo mais. Né? Destinando-se os resíduos à expulsão natural. A ciência terrena não desconhece que o metabolismo guarda a tendência de manter-se em estabilidade constante, tanto assim que, reconhecidamente, a despesa de oxigênio e o teor de glicemia em jejum revelam quase nenhuma diferença de dia para dia. Jejum, né? Oxigênio com a energia que está acumulada. Está falando então aí do corpo físico, né? Não, tem um longo parágrafo. Volta um. Aí. É que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, sana espontaneamente, quando harmonizado em suas próprias funções, todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, presidindo as reações do campo nutritivo comum. Então, até isso, quando a gente está bem, equilibradamente, a mente está em paz, não estamos num estado de perturbação, de desespero, de agonia, tudo funciona bem. Quando, ao contrário, não tem essa ação do corpo espiritual no metabolismo e a influência. Né? Não ignoramos, desse modo, que desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo do alimento de volume, que é o alimento mais ingerido pela boca, simplesmente como um recurso complementar no fornecimento de plástico e energético, para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e à distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. Então está claro aí, quem tem conhecimento dessa área aí, né, de biomedicina, talvez até biologia, não sei, vai entender muito, com mais profundidade o que nós vemos aí. Mas, trocando em miúdos e fazendo um resumo com simplicidade, sem o conhecimento necessário, é o que ele diz
disse no último parágrafo aí. O que nós já colhemos de graça na atmosfera é quase que suficiente somado à água. O que a gente precisa a mais vem em complemento. Aí, ó. Aí vai, sobe. Ou seja, não dá para ver fazendo experimento das matérias sutis. Isso aí. Então, se a gente procura sempre estar procurando, por exemplo, fazer uma caminhada, procurar buscar um lugar onde o ar é puro, ao invés de você ficar trancado, olha só, como é que tudo tem a ver. O que é melhor fisicamente para nós? Estarmos no campo, ao ar livre, ou fechado no quarto, por exemplo, jogando videogame o dia inteiro? Ali fumando, né, misturando um ambiente que nem que cogitar, né? Então, tudo na vida parte de um ponto onde você tem equilíbrio, atende a média do que é necessário para você estar bem, para você ter saúde, você vai ter saúde. Senão, não vai ter saúde. Quando a gente entra naquela crise de ansiedade muito profunda e a pressão da gente no desespero ela sobe, aí a gente vai ter que respirar 33 vezes e soltar lentamente. Quando você acaba de fazer isso 33 vezes, você pode pegar uma aparelho de pressão, que a pressão já está normal e os batimentos cardíacos também, e aquela crise de ansiedade já não está tão forte. Às vezes, não é nem sempre. Porque se você tem um problema de ansiedade, bom que fora atrás, então você tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar uma ajuda. Mas quando não se consegue assim, tem que partir para ajuda, né? eu estou te falando, durante o tratamento todinho, ele aconselha a gente fazer. Eu faço acompanhamento. Tem que ter. Isso aí. Mas eu acredito com ele. Tá. Então vamos focar aqui, senão nós não vamos conseguir terminar. Aí, os sentimentos nossos, também a gente tem que reeducar eles. Com certeza, eles Quando a gente interferem negativamente negativamente. nos órgãos. Tudo. Ao contrário, a prece, a meditação ajuda você a entrar no estado de harmonia. Né? Então vamos lá. Aí falando do corpo físico, agora está lá. Abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma, que é o corpo físico, está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afina, quando não promove a obsessão espetacular. Ele sente o apego, está intimamente ligado a determinada situação que diz respeito aos encarnados. Sobe um pouquinho mais. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante, não exatamente igual, semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma. Porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, olha só, o corpo espiritual tem poro, né? Então, pela difusão cutânea, pela pele, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados
ou sínteses quimio-eletromagnéticas hauridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor contra os seres que se sustentam entre si. Olha só, quando não é mais necessário ao ser o alimento propriamente físico, mas vamos dizer, fluidificado, eles conseguem se alimentar do que há na atmosfera, na natureza, e das energias do amor. Pode pensar assim, poxa, mas energia do amor, como é que se pode alimentar alguém? Pensemos nós aqui, o que é que você está inserido num ambiente onde o companheirismo, a amizade, o bom sentimento que reina, como é que você fica ali e como é que você fica num ambiente de briga, de discussões, de violência o tempo inteiro, né? Esse aí já é o caso da fome, né? Que a gente vai continuar. E o caso do vício, vamos supor, da bebida alcoólica? É a mesma coisa. Você está amarrado àquela sensação, né? Mesma coisa inteira. Da parte de você sentir falta do alimento terreno e de sentir falta do álcool. Mas lá isso não tem falta. Não, não tem. Isso aí não vão receber em lugar nenhum. Eles vão ter que ficar aqui na terra, agarrado em quem bebe, forçando as pessoas a beber, porque quando a pessoa bebe, aquele vapor etílico que exala da ingestão do álcool, eles encostam a narina ali e exalam e ficam bêbados. Por isso, os botecos estão cheios de gente e muito mais ainda de espíritos que bebem. Porque ali eles sofrem pela energia. Da mesma forma que, por exemplo, o espírito viciado em sexo, ele vive aonde? Nos motéis. Que aquela energia que os encarnados, aquela energia animal que emana dos encarnados ali na realização do coito, principalmente mais grosseiro, mais promíscuo, aquilo alimenta eles. E assim tudo. Um espírito viciado em alimentação, ele vai comer o que o encarnado come. Fica ali agarradinho no gogó dele lá no prato, está comendo. Será que esses espíritos não estão se apoderando dessas barbaridades que estão acontecendo? Aí, igual essa semana, 2 casos, foi muito triste. Claro que sim, mas... A vizinha foi, a mulher foi procurar emprego e deixou. Uma criança de 8 meses e 2 anos falou com o vizinho. Quando ela chegou, eles tinham matado e estrupado um menino de 9 meses. Isso é um caso muito triste. Deve ser. com certeza. Isso aí. Mas aqui, vamos tentar terminar para a gente sair daqui entendendo a questão da alimentação lá no corpo espiritual. Então, vamos lá. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar. De vez que por ela se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor, para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. De qualquer modo, porém, o corpo espiritual com alguma provisão de substância específica, ou simplesmente sem ela, sofre mais. Quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos, conta com os processos da assimilação e da desassimilação dos recursos que lhes são peculiares, não prescindindo do trabalho de exsudação dos resíduos. Nós exudamos os resíduos aqui como? Pelo aparelho excretor, né? Pelo ânus, pelo pênis ou pela vagina, a urina, as fezes. Lá eles fazem pela epiderme ou pelos eructórios normais. O que são os eructórios? Exatamente esses aparelhos excretores. Então, os espíritos têm vontade, os mais grosseiros, têm vontade de
cocô, mesmo que, né, enfim, é fluídico. Mas é isso aí, ó. Compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos, não existem para o veículo psicossomático determinados excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos da excreta comum, porque a alimentação lá é fluídica. Então não tem tantos elementos sólidos e líquidos para serem excretados. Né? Passa, Marcos. Tem uns pedacinhos aí. Aí, como nós vimos que o que nos alimenta, que proporciona o metabolismo de bem na atmosfera, são as proteínas e a glicose, vamos lá. Eu pesquisei isso é do Google. Quais os elementos químicos que compõem a molécula de glicose? Você pode ver aqui uma molécula de glicose de cadeia aberta ou uma molécula de linear de glicose. Essa molécula tem aqui 6 carbonos, tem 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Onde é que isso se encontra? Na atmosfera. Vamos, a fórmula é lá, C6H12O6. Sobe mais. Vamos ver o da proteína. Quais os elementos químicos que compõem a molécula de proteína? As proteínas são macromoléculas formadas por um ou mais polipeptídeos, polímeros ou de aminoácidos, os quais estão arranjados de maneira única. Todas elas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, eventualmente, enxofre. Então, os outros elementos nós temos também na atmosfera. O enxofre é que mais ou menos é mais raro de se encontrar na atmosfera. Encontra. Então, veja bem, a dificuldade é que o nosso corpo não metaboliza o nitrogênio. Ele metaboliza os outros gases, mas o nitrogênio não. Então, se metabolizasse, nós encarnados não precisaríamos nem comer. Também nós absorveríamos tudo da natureza. Nós estamos falando dos encarnados. O perispírito, porém, metaboliza. Então, está aí o que. Aí agora nós vamos entrar no capítulo, eu acho que acabou ele, mas vê. Eles fizeram uma briga lá em nosso lar pela comida. Mas nós podemos ver aí facilmente que tudo é possível de ser aulido na natureza. Porém, o que aperta e que deixava eles vinculados com a vontade, com a sede, com a fome, é o vínculo com a matéria que está na mente. Na mente. É o mesmo vínculo que os faz sentir dor, frio, calor, já que isso atua normalmente no corpo físico. Tanto que a gente vê o espírito que tem condição, ele atravessa a parede, ele atravessa fogo, ele entra debaixo d'água, nada impede ele. Mas é porque ele já exerceu o domínio e sabe das suas capacidades. Quem está recém-desencarnado, que teve uma vida pouco espiritualizada, mais materializada, chega lá igualzinho a nós. Se eu desencarnar, eu imagino se eu desencarnar hoje, daqui a pouco eu estou com fome. Daqui a umas 5, 6 horas eu vou estar com fome, nós vamos ter que ajeitar uma sopinha para mim. Talvez não todos não vão brigar por causa de carne, porque a gente já faz a dieta aí na segunda, na terça, na quarta, então eu não me afeta. Mas eu gosto da carne. Nos dias que pode, eu como a carne. Mas também, se no dia que pode, por um acaso não tem problema. Vai comer, pode, não ovo. Mas será que ela pode ter dia? Sim. E ela vai ficar mais grossa.
Só os mais avançados não têm sono. Eles se alimentam constantemente de energia. Isso é uma necessidade, normalmente, do corpo físico. Então, pode ter certeza que no começo, você Mas aí nesse livro que ele mostra lá, fala que eles descansam lá. Sim, dormem. Até O Maicon, que está fazendo a vivência aí na reunião mediúnica, né? Você percebeu nas duas reuniões que você participou, que alguns espíritos, em determinada situação que eles entram em contato com as energias espirituais boas, positivas, que eles vivem uma agitação solar, está doendo. Incomodado. Não, você está incomodado, daí a população, eu estou com sono, eu estou aguentando, em caminho, então vai dormir. Vão ajeitar um momento para você vai dormir uma noite de sono bem dormido. Alguns ainda falam assim, tem anos que eu não sei o que é dormir. Aí quando para, chega com fadigação, chega com muito tudo igual a gente sente. Por quê? O foco, o alvo, o objetivo da vida deles girou sempre em torno da matéria. Então, enquanto eles não aprenderem ou não tomarem medidas que os separem, afastem o corpo dessas necessidades materiais, eles vão continuar sentindo. Tem uns que Através do André, né? O André está com todas as necessidades. Tem uns que até se entregou já que eu estou aqui, e depois que acabou, vou aceitar ajuda de vocês. Aí se pedem ajuda e ver familiares que estão à volta. Então, pediram que ele lá por ele, aí só volta e vai pedir. Isso aí. Mas eu sempre falo, eu falei aqui mais de uma vez e vou sempre repetir. Vai servir para mim e serve de alerta para vocês. Quando eu perceber de alguma forma que eu desencarnei, como é que eu vou perceber? Vou começar a ver meus parentes desencarnados, eu não sou médium vidente, se eu estiver vendo desencarnado, eu posso pensar, desencarnei. Então eu penso assim, se eu ficar um pouco desorientado, eu vou trabalhar minha mente, eu quero ir para casa. Pensa assim também, aparecendo o paquete na porta. Porque lá tem socorro, tem atendimento de lá, eles me acolhem e vão me encaminhar quando eu estiver aqui. Né? Então, já vai falar, eu sou moderno, você isso aí. Trabalhei aí um tempo, fiz uma avança, mas a intenção era boa. Agora eu preciso de socorro. Isso aí. Eu penso a mesma coisa, né? Desencarnada, eu vou esperar na segunda-feira, eu estou embaixo na porta. E como nós entendemos, gente, essa questão da assimilação da alimentação, né, da analogia que foi feita com a alimentação nossa material, pelos nossos órgãos, e o que é necessário para o espírito, estamos entendidos aí, mais ou menos? Quem quiser aprofundar na pesquisa, vai lá na internet. Mas aqui deve ter um espírito que trabalha aqui, que ele deve ficar cantando comigo, quando está fechado. Tem forma não, minha filha. 24 horas. A gente vai embora, eles continuam. Não, não fala certo. Aí toda a gente quiser vir na casa, então tem que ir. Não, mas eu estou falando assim, na segunda-feira tem reunião em Cruz, eu vou esperar lá na segunda-feira que eles me ajudar, me orientar. Porque lá eu tenho sintonia. A importância da nossa sintonia também, exatamente para quando partir, eu ouvi isso hoje, trabalhar. Porque se você tem boa sintonia, você pode ter, desencarnar, você vai encontrar os seus parentes e as pessoas que têm uma sintonia com você ali naquele momento. Sim. Então, vão te ajudar. Então, a gente tem que estar sempre ligado no Tem tempo. que criar uma conexão com a espiritualidade. Nós estamos Aí falando, se parece que ela estiver encarnada aqui dentro. mas tem outras sempre desencarnadas, né? Sempre tem. Mas a gente tem que estar sempre com sintonia boa na vida. Né?
prece para a gente encerrar? Deu a nossa hora aí? Vai, mãe. Está tirando o terceiro oficial. Uma vez mais agradecer a oportunidade de estarmos aprendendo realmente no ministério espiritual, possamos refletir sobre o nosso instituto, nossos pensamentos, possamos nos vigiar mais, para que possamos ter uma mente, uma medida maior sobre a nossa mente, podemos ajudar aqueles que precisam, tanto quanto nós, e buscar outros, estejamos certos de que só o amor, a caridade, e alguém, nós vamos conseguir chegar a nós. Então, terça que vem, nós vamos viajar na casinha do Santo para que sabemos como é que os espíritos se alimentam.